Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Estou aqui para dar continuidade na missão teológica que nós desenvolvemos através do IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. Nós fornecemos curso de Juiz de Paz, Capelania, Missiologia, Teologia, entre outros cursos. Fornecemos todos esses cursos através da modalidade IAD. IAD quer dizer Estudo à Distância. Nós temos alunos em vários estados do Brasil e também fora do Brasil, especificamente em Moçambique, onde nós temos várias bases missionárias. Não perca essa mega oportunidade de fazer o seu curso. Solicite já o seu material eletrônico. Eu tenho certeza que a sua vida será hiper edificada, tendo em vista que todos os nossos professores são altamente qualificados. Então, não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de curtir, para que você possa ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo no canal. Vamos a mais uma aula. Continuidade ao curso de Missiologia, parte 2. Conforme eu estava falando, Deus escolheu você para fazer a diferença, para desbravar o mundo. Evangelize, faça a missão nacional, faça a missão internacional, missão transcultural. Se você não pode ir, você pode investir em uma junta de missões séria. Repito, eu não estou aqui querendo te incentivar a investir na GEAB. Procure uma junta de missões séria, mas não deixe de investir, não deixe de orar pelos missionários. Nós podemos estar vivendo um declínio missionário, mas você pode fazer a diferença. Sabe por quê? Deus ele não precisa de uma multidão para que a palavra dele possa ser difundida. Deus precisa apenas de um homem. Deus precisa apenas de um coração voluntário. Por que não falar de John Wesley, Charles Spurgeon, entre outros missionários que deixaram rastro de fogo em seus países, porque acreditaram na palavra do Senhor. Talvez você esteja pensando assim: para eu fazer missões, eu preciso de uma grande multidão. Repito, Deus não precisa de uma grande multidão. Deus precisa de você. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, está irradiando o seu coração para que você possa fazer a diferença. Escute, tem mais um detalhe. Eu já ouvi muitos pastores falando assim: primeiro nós temos que evangelizar a nossa Jerusalém, para depois evangelizarmos Judéia, Samaria e confins da terra. Entenda que a ordem do Senhor Jesus não foi essa. Ele não falou assim: olha, evangelize Jerusalém primeiro, quando vocês terminarem de evangelizar Jerusalém, aí sim vocês vão para a Judéia, depois Samaria e confins da terra. Não, a expressão tanto quanto
o tanto como significa na mesma medida. Ou seja, simultaneamente. Nós precisamos evangelizar em Jerusalém, fazer missão nacional na Judéia e Samaria e fazer missão transcultural em outros países. Tanto quanto, ou tanto como, na mesma medida, de forma simultânea, precisamos evangelizar. Então, o argumento de muitos líderes, de muitas pessoas que falam assim: primeiro nós precisamos evangelizar em Jerusalém, não é um argumento bíblico. Nós precisamos fazer tanto como, de forma simultânea. Como eu posso fazer isso? É o Espírito Santo quem nos capacita para apregoarmos a sacrossanta palavra do Eterno. Leia um pouco sobre a história de John Wesley, entre outros homens que deixaram rastros de fogo, que realmente fizeram a diferença nos seus países. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, nesse dia foi dado o start na igreja. A igreja do Senhor iniciou ali, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma ordenança. E essa igreja passou a ter a responsabilidade de desenvolver a missão centrífuga. Lembrando que Israel desenvolveu a missão centrípeta. E hoje a igreja do Senhor precisa desenvolver a missão centrífuga, tanto como, ou seja, de forma simultânea. Deus te chamou, meu irmão. Deus te chamou, minha irmã, para fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Entre em oração, peça autoridade, encha-se da palavra do Senhor e saia em campo. Todos nós fomos chamados para fazer missões. Agora, não podemos deixar de citar que precisamos nos prepararmos para isso. Por exemplo, eu estive fazendo missão em Moçambique, mas antes de ir, eu me preparei espiritualmente, fisicamente, culturalmente, conforme eu falei anteriormente, na primeira aula. Não basta eu ter uma força de vontade, não basta eu ser motivado, eu preciso me preparar para depois então ir para o campo missionário para pregar a palavra de Deus. Na página 8 da sua apostila, tópico 4.2.1, fala sobre aculturação. O que é aculturação? Vamos ler aqui na apostila. Já vimos que cada povo tem o seu próprio padrão de cultura. E também que as culturas diferem na língua, na forma de ver o mundo, na valorização da conduta, em muitos outros aspectos. Quando alguém tenta comunicar uma mensagem a uma pessoa de outra cultura, um amaranhado de coisas impedem que esta mensagem seja bem compreendida. É como se houvesse um bloqueio entre a fonte e o receptor. Este bloqueio realmente existe e é chamado de barreira ou rede cultural. A solução eficaz para o problema da rede cultural é o missionário intercultural passar pela rede, ou seja, ele deve assimilar a cultura do povo onde missiona. Ele deve se esforçar ao máximo em aprender o idioma local e comunicar na língua desse povo a mensagem do Evangelho. E para isso,
ele deve usar as normas de conduta deste povo, bem como seu sistema simbólico. O missionário tem que deixar a sua dimensão e entrar na dimensão do povo em que atua utilizando os próprios recursos deles para se fazer compreendido. Esse processo é chamado de aculturação. Olha só que interessante. Quando eu estive em Moçambique, eu procurei me aculturar. De que forma? Antes de começar a pregar, eu aprendi um pouco do idioma dos moçambicanos. É claro, evidente que em Moçambique se fala o português, mas lá existem vários dialetos. Então, eu procurei aprender um pouco do dialeto. É claro, evidente, que eu não sei falar todo o dialeto. Para eu aprender o dialeto, de fato, eu preciso morar lá. E como eu não moro lá, eu fui apenas instalar as bases missionárias, eu aprendi um pouco do dialeto. Pois bem, quando eu chegava numa igreja para pregoar a sacrossanta palavra do Eterno, é claro e evidente que eu tinha um intérprete, porque eles falam português, mas o português de Portugal. Então, lá, a palavra fila se chama bicha. O que nós conhecemos como fila aqui, eles chamam de bicha. A criança, o homem, é conhecido como puto. E a menina é conhecida como rapariga. Eu procurei me aculturar com o dialeto deles para que eles pudessem aceitar a mensagem. Então, quando eu chegava para pregar na igreja, eu via um monte de rapazinhos, homens, e viravam e falavam assim: tá vendo esses putos aqui? Esses putos é o presente e o futuro da igreja. O mesmo eu posso falar dessas raparigas. Quer dizer, eu não posso falar isso aqui no Brasil, mas lá é normal. E em relação ao dialeto, eu procurei aprender um pouco do dialeto. Toda vez que eu chegava para pregar a palavra na igreja, eu já chegava falando assim: Ifitaguaniri Ababa. Isso quer dizer, estamos unidos pelo poder do Senhor. E já chegava falando, pelo menos lá em Maputo, Chiquembo Catequiza, que Deus te abençoe. Lá em Marromeu, que é no interior. Maputo é a capital de Moçambique. Marromeu é interior de Moçambique. Então em Maputo se fala Chiquembo Catequiza. Já no interior de Moçambique, especificamente em Marromeu, se fala Molungo Akudalicene. Quer dizer a mesma coisa, Deus te abençoe. Tendene Kumba é Molungo. O que quer dizer Tendene Kumba é Molungo? Vamos à casa do Senhor. Tendene Ambuiabari quer dizer a paz do Senhor. Enfim, eu procurei me aculturar da melhor maneira possível para que a mensagem pudesse ser recebida. Procurei comer a mesma comida que eles comem, procurei me vestir da forma que eles se vestem. Enfim, a aculturação é nós nos esquecermos de nossa cultura por um momento e nos substanciarmos com a cultura do povo ao qual nós vamos evangelizar, para que a mensagem ela possa ser aceita. Tópico 4.3.2 Princípios de aculturação. Através de bons princípios de aculturação, o missionário transcultural pode diminuir muito o choque
cultural. No próximo ponto falaremos sobre este choque. Agora vamos a alguns desses princípios de aculturação. A. Seguir as normas de conduta da cultura hóspede. Em geral, o processo de aculturação requer de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Isso quer dizer que o missionário ele precisa se preparar antes de ir para o campo missionário. Por mais que esse país fale o português, como é o caso de Moçambique, é um português diferente. Eles conseguem entender? Sim, conseguem. Mas tem hora que eles se perdem. Porque a música do português deles é diferente da música do nosso português. Então, o missionário, ele precisa passar por esse processo de aculturação entre 2 a 5 anos. Para o missionário, quanto mais tempo puder passar com o povo adotado, melhor. Quando o obreiro transcultural entra pela primeira vez noutra cultura, o faz no nível das normas de conduta. Sua compreensão do sistema de valores e da cosmovisão dessa cultura é mínima. O missionário precisa aprender a comer, a se vestir, dormir, viajar, receber visita e fazer muitas outras coisas exatamente como o povo cultural faz. Um dos erros mais comuns que os missionários cometem é começar a pregar logo que chegam na outra cultura. Conforme eu falei anteriormente, antes de começar a pregar em Moçambique, eu procurei me aculturar, a me vestir como eles se vestem, a comer como eles comem. Por mais que eles viabilizassem talheres para eu comer, eu não utilizava os talheres. Eu comia literalmente com as mãos. Por quê? Todos lá comem assim. Então, para que eu não pudesse ser diferente deles, eu comia com as mãos. Tem outro detalhe também, que lá eles comem rato. Automaticamente eu também comi rato. Veja esse vídeo aí, eu comendo rato. Do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de um ratinho que tem por nome, como que é o nome? Bela. Bela. Em português quer dizer rato, ok? É muito comum os moçambicanos comer esse ratinho aqui. Até que esses não são tão grandes, eles são pequenos, viu? Eles vivem no mato e eles são caçados até por jovenzinho. Já vi no vídeo, né? Eles correndo atrás desse ratinho. Interessante. Então, nós vamos comer esse ratinho aqui, viu? Essa é a vida do missionário. Ele não pode escolher o que comer. O que vier à mesa, ele tem que comer. Amém? Então nós vamos comer aqui. Eu vou comer junto com o Simão Vasco. Ele vai me acompanhar aqui nesse jantar. Olha pra cá, Simão Vasco. Tá olhando pra baixo. Tu já comeu isso aqui, Simão Vasco? Sim, eu já comi. Nós fizemos ele de caril mesmo. É? Sim, sim. Vendo? Ele é muito bom também. É gostoso? Gostoso, gostoso. Então convida o povo lá do Brasil para comer. Eu convido a todos os irmãos do Brasil para comermos conosco esse caril, que é rato. Amém? Então vamos comer aqui esse ratinho. Viu que interessante? Você teria coragem de comer um ratinho? Então, quando nós rejeitamos
a comida deles, automaticamente eles se sentem ofendidos e acaba prejudicando a comunicação da palavra do Senhor. Continuando a leitura na apostila, fala assim: certo missionário enviado ao Japão, logo que chegou lá, contratou um intérprete e deu início a uma campanha de evangelização. Preste atenção nessa história, muito interessante. Ao fazer o primeiro apelo no final do culto, todos levantaram as mãos indicando aceitar a Cristo. No segundo culto, aconteceu o mesmo. O missionário, ele estranhou, mas como tanta gente estava se convertendo, ele não tinha tempo para aprender a língua japonesa. O missionário pregou durante o ano inteiro através do mesmo intérprete. Antes de saber a verdade do fato, cada vez que ele pedia que as pessoas que quisessem aceitar a Cristo levantassem as mãos, o intérprete simplesmente mandava que todos levantassem as mãos, de modo que os ouvintes levantavam as mãos não para aceitarem a Jesus, mas sim para que o pregador não perdesse o prestígio e também porque o intérprete lhes dizia que o fizesse. Podemos concluir que, enquanto o processo de aculturação não estiver bem avançado, o missionário não poderá comunicar a mensagem de maneira que o povo possa recebê-la. Ok? Então, o processo de aculturação é muito importante. Por mais que o missionário prefira ter um intérprete, mas o missionário precisa entender o que o intérprete está passando, pois caso o intérprete passe uma mensagem ou uma expressão de forma diferente que o missionário gostaria de passar, o missionário pode virar para o intérprete e falar assim: não é isso, e passar a forma correta. A mensagem, ela é muito importante. Por isso é necessário o missionário se aculturar para depois então sair para o campo. Tem um detalhe que nós temos que ter muito cuidado, é com o choque cultural. Um dos pontos do choque cultural é sobre a comparação das culturas. Nós temos que ter muito cuidado quando nós comparamos a nossa cultura com outra cultura. E muitas das vezes nós menosprezamos a cultura do outro país. Por exemplo, eu citei que lá em Moçambique, a maioria das pessoas, principalmente as pessoas do campo, do interior, comem literalmente com as mãos, ou seja, não utilizam talheres. E aí, alguém pode falar assim: ah, que porcaria, comer com as mãos. Sendo que, segundo eles, comer com as mãos é mais higiênico do que comer com o talher. E, em parte, eles têm razão. Imagina você ir em um restaurante e utilizar o talher para comer, como nós fazemos, mas antes você não tem o cuidado de passar o guardanapo no talher. Ou seja, você não desconfia que aquele talher possa ter sido lavado de qualquer maneira. E aquele talher, ele foi na boca de várias pessoas. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Por isso, nós não podemos menosprezar a cultura de outro país. Pois bem, vamos lá. Para definirmos essa questão da cultura, nós temos que ter muito cuidado. Não podemos mudar a cultura deles.
Temos que ter muito cuidado com isso. Eu já vi muitos missionários tentando mudar a cultura do povo. Claro, evidente que a palavra de Deus, ela é contra qualquer cultura que não esteja de acordo com os princípios bíblicos. Isso é evidente. Porém, até isso, nós temos que saber conduzir da melhor maneira. Por exemplo, nós podemos chegar em uma aldeia para apregoar a palavra do Senhor e lá nessa aldeia seja normal o homem ter 2, 3, 4 mulheres. E aí, como modificar isso? Nós temos que saber evangelizar da melhor maneira possível e, com o passar do tempo, passarmos a forma correta. Porque pode acontecer do missionário chegar e falar de imediato: olha, você tem que largar essas mulheres, você só tem que ficar com umas mulheres. Sendo que o cidadão tem filho com todas as mulheres. E se ele largar as outras mulheres, quem vai sustentar os filhos dele? Lembrando que as mulheres não têm ajuda do governo, como acontece no Brasil. Por isso que, por mais que a cultura do povo seja contra os princípios bíblicos, nós temos que ter cuidado, paciência, para comunicarmos a palavra do Senhor. Quem vai fazer a obra é a pessoa do Espírito Santo. Ok? Então nós temos que nos aculturar para que nós não possamos mudar a cultura do povo ao qual está sendo evangelizado. Temos que ter cuidado com as comparações. Não podemos comparar a nossa cultura com outra cultura, sabendo que não é fácil se aculturar. Realmente tem missionários que entram até em depressão porque não é fácil chegar em outro país e ouvir outro idioma. Acaba causando uma certa aflição no missionário. Por isso que o missionário ele precisa se preparar antes de ir para o campo missionário. Janela 1040. Primeiramente, gostaria de alertar que não se fala janela 10x40. Se fala janela 1040. Se escreve 10/40. Antigamente era chamado de centurião de resistência. Quanto à localização, está localizada entre as latitudes 10 graus a 40 graus norte do Equador. Abrange desde o norte da África, Oriente Médio e Ásia. Realidade da janela. A janela tem em vista a maior parte das áreas do mundo com necessidades físicas e espirituais. A maioria dos países do mundo estão aqui localizados. E também a maioria dos governos que se opõem ao cristianismo. E ainda os 3 maiores blocos religiosos do mundo: islamismo, hinduísmo e budismo. Então a janela 1040 é um formato retangular que se forma no mapa para sinalizar os países que são fechados para a pregação do Evangelho. E nesses países estão concentrados as 3 maiores religiões do mundo: islamismo, hinduísmo e budismo. Muitas pessoas que vivem nesses países não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. Muitas pessoas que vivem nesses países nunca ouviram falar de Jesus, enquanto
no Brasil e em muitos outros países, o missionário tem liberdade para pregoar a palavra do Senhor. Nesses países, os missionários são perseguidos, torturados, mortos, levados para campo de concentração. Temos uma mega necessidade de apregoarmos a palavra na janela 1040. Eu posso falar com muita certeza que os missionários que pregam a palavra do Senhor na janela 1040 realmente entenderam a palavra de Deus, realmente têm a Bíblia como palavra de Deus, têm a Bíblia como autoridade em suas vidas. Por isso, eles abriram mão de tudo para ir para a janela 1040. Lembrando, a janela 1040 não é uma região geográfica. Muito pelo contrário, é apenas uma marcação no mapa. E através dessa marcação, nós sabemos quais são os países que não dão liberdade para a pregação do Evangelho. Alguns países até permitem que o Evangelho seja pregado, porém não segundo a sua essência. O Evangelho requer renúncia, requer convertimento. Então, em alguns países, permitem que o Evangelho seja pregado, mas não permitem que o Evangelho seja pregado na sua essência. Ou seja, o missionário não pode pregar a conversão. Eu posso citar aqui a Índia. Existem mais de 3 milhões de deuses na Índia. Então, para eles ter mais um Deus, não tem problema. Porém, não pode pregar a conversão. Isso quer dizer que muitos cristãos na Índia são cristãos, mas não largam os seus deuses. Aí que está o problema. Porque se o missionário ensinar que eles têm que largar os seus antigos deuses para servir um único Deus da Bíblia, esse missionário ele vai ser preso, vai ser torturado, vai ser morto. Olha a necessidade de pregarmos a palavra na janela 1040. A Bíblia diz em João, capítulo 13, versículo 34, o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ames. Olha que interessante. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que nós devemos amar o nosso próximo, assim como Jesus nos amou. Ou seja, Jesus deu a sua vida por nós. Logo, nós devemos dar a nossa vida pela vida do nosso próximo. E os missionários que se encontram na janela 1040 entenderam a palavra do Senhor Deus. Tem a Bíblia como autoridade, como palavra de Deus, e por isso obedeceram. Só para confirmar esse versículo que eu acabei de ler, abra as vossas Bíblias aí em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Não é Evangelho segundo escreveu João, não. Diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que interessante. Então, assim como Jesus deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso quer dizer que eu tenho que me entregar à morte? Não, não é isso. Deus nos quer vivos para que possamos apregoar a palavra dele.
Mas se morrermos por amor ao Evangelho, será ganho para as nossas vidas. O apóstolo Paulo falou: viver é Cristo, morrer é ganho. A Bíblia vai falar que, certa ocasião, Paulo se preparou para ir para Jerusalém. E Deus deu uma revelação que Paulo seria preso em Jerusalém, que Paulo sofreria em Jerusalém. E tentaram impedir a Paulo. E Paulo falou assim: meus irmãos, eu preciso ir para pregoar a palavra, eu fui chamado para isso, eu estou preparado para isso. E nós, como servo de Deus, precisamos entender isso. Por isso que, além de nós orarmos pelos missionários que estão presos, que estão sendo torturados, estão no campo de concentração, nós temos que orar também por nossas vidas, por nossas igrejas, pela igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor possa despertar e cumprir o ide do Senhor Jesus. Razões para focalizarmos a janela 1040. Vejamos quais as 3 razões básicas pelas quais devemos focalizar a evangelização nesta área. A primeira razão é fundamental, razão pela qual devemos enfatizar a evangelização na janela 1040. É por causa do significado bíblico e histórico desta área. A Bíblia começa com a expressão que Adão e Eva foram colocados por Deus no jardim do Éden, lugar onde é hoje o coração da janela 1040. O plano de Deus expresso em Gênesis 1:26 é que o homem teria domínio sobre a terra e deveria preenchê-la. Mas quando Adão e Eva pecaram contra Deus, perderam seu domínio sobre a terra. Com o comportamento pecaminoso do homem sempre crescente, Deus resolveu intervir e julgar a terra com o dilúvio. Depois, os homens vieram estabelecer seu novo intento para dominar. Construíram a Torre de Babel. Essa obra também ocorreu no coração da janela 1040. Foi feita como uma provocação a Deus. Gênesis 11:3. Novamente, Deus estendeu sua mão como julgamento. O resultado foi a introdução de línguas, separação de povos e formação de nações. Cristo nasceu em Israel, país que compõe a janela 1040. Olha que interessante. Israel também compõe a janela 1040. Viveu uma vida perfeita, morreu sacrificado na cruz e ergueu-se triunfante sobre a morte. A igreja primitiva iniciou isto, mas foi somente após a viagem missionária do apóstolo Paulo que a proclamação ocorreu mais além. Sem dúvida, é uma área de significado bíblico histórico. Olha só que interessante. Olha quantos eventos na janela 1040. O Éden, na janela 1040. A Torre de Babel, na janela 1040. Jesus morreu em Israel, país que compõe a janela 1040. A igreja iniciou na janela 1040. Então tem um simbolismo muito forte. Sem sombra de dúvida, é uma área de significado bíblico importantíssimo. Por isso nós devemos apregoar a sacrossanta palavra do Eterno. Essa foi a primeira razão, dado o seu valor histórico. A segunda razão é porque ali vive o maior número de povos não alcançados do mundo.
Dentro da janela 1040 está 1/3 da área total da Terra, 2/3 da população mundial, ou seja, cerca de 3 bilhões de pessoas. Nesta área estão, estatisticamente, as pessoas mais pobres do mundo, vivendo, ou melhor, sobrevivendo em estado de absoluta miséria. 64 países formam a janela 1040, dos quais 37 estão totalmente dentro do retângulo da janela 1040. Dos 64 países, 18 são completamente fechados ao Evangelho. Isso representa o total de 97 dos povos inalcançados. Olha que interessante. A segunda razão é que lá na janela 1040 se encontram 64 países onde vivem pessoas que vivem na linha da miséria, pessoas que nunca ouviram falar sobre Cristo. Pelo menos 18 países são completamente fechados à pregação do Evangelho. Os outros 37 países, conforme eu falei anteriormente, até permitem que o Evangelho seja pregado, mas não pode pregar a conversão. Sim, existe nesses 37 países perseguições também, mas nos 18 países existe muito mais perseguição. Eu gostaria de citar aqui a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela é terrível. Ela persegue os cristãos, tortura os cristãos. Meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia dos missionários que estão de forma valente, através do poder do Espírito Santo, apregoando a palavra do Senhor nesses países. A terceira razão é a presença das 3 maiores religiões de grande domínio no mundo. A maioria dos adeptos do islamismo, hinduísmo, budismo vive na janela 1040. A presença islã é desde o norte da África até o Oriente Médio, perfazendo um total de 700 milhões de pessoas. Nós devemos fazer o máximo possível para mostrar aos muçulmanos que o grande profeta descrito ao Alcorão não é Maomé, mas sim Jesus Cristo. No meio da janela 1040 está a Índia. E o hinduísmo também constitui um total de 700 milhões de pessoas. À direita da janela 1040 temos a China, que é o mundo budista. Há 1,2 bilhões de chineses que estão precisando desesperadamente de Jesus. Eles representam o maior bloco identificável da janela 1040. Na verdade, todo mundo necessita do Evangelho, mas em nenhum outro lugar é tão gigantesca esta necessidade. Amém? Então, daí as 3 principais razões para orarmos pela janela 1040, para investirmos na janela 1040, para irmos para a janela 1040. A primeira razão, o fator histórico. Adão e Eva foram colocados na janela 1040, no Éden. Cristo morreu e ressuscitou na janela 1040. Enfim, o fator histórico nos faz atentar, focalizarmos na janela 1040. Segunda razão é porque lá, na janela 1040, vive uma grande multidão
3 bilhões de pessoas que vivem na linha da miséria. Por isso nós devemos apregoar a sacrossanta palavra do Eterno. E a terceira razão é que as 3 principais religiões, islamismo, hinduísmo e budismo, vivem na janela 1040. Sem contar a hostilidade, a perseguição dos missionários. Olha, para os missionários apregoarem a palavra, para os missionários apregoarem a sacrossanta palavra do Eterno na janela 1040, eles não podem sair falando de Cristo livremente. Eles têm que pregar a palavra do Senhor através de trabalhos sociais. É uma escolinha de futebol, é uma escolinha de artesanato. E quando eles se sentem confortáveis para apregoar a palavra, automaticamente eles apregoam. Ou melhor, eles se declaram. E tem que fazer isso com muito cuidado, porque normalmente o governo, eles enviam espiões para essas escolinhas para ver se realmente se trata de trabalhos sociais ou se trata de uma igreja, uma religião. Então, o missionário tem que pregar com muito cuidado. Quando esses missionários são pegos, eles são presos, torturados, mortos, muitas das vezes violentam as suas filhas para que eles possam negar o Evangelho. Então, ore pela janela 1040. Nós temos que olhar, sim, para o povo que vive na janela 1040. Que Deus te abençoe rique poderosamente. Eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, para curtir, para acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo, viu? Que Deus te abençoe, fique na paz.